Alô, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar, mais uma aula referente ao terceiro bimestre, certo? E vamos que vamos. Continuar, o assunto Oceania. A gente já trabalhou parte dele na aula passada, agora vamos continuar na execução desse assunto, ok? Vamos lá. Vou dividir a tela aqui para a gente trabalhar. Pronto. A gente, na aula passada, trabalhamos população atual da Austrália e da Nova Zelândia, também, certo? Fizemos essa parte. Agora, hoje, a gente vai trabalhar a economia da Oceania, certo? Só subir mais um pouquinho para só observar um negócio aqui rapidinho. Pronto, é isso mesmo. É isso mesmo. Economia da Oceania. Vamos lá. Olha, se bem que também eu acho que a gente. Mas vamos só rever para aí a gente, fechar esse assunto. Ó, a economia da Oceania ela é muito diversificada, apresentando níveis diferentes de desenvolvimento econômico e competitividade comercial entre os países que compõem o continente. Certo? A Austrália e a Nova Zelândia, por exemplo, apresentam os níveis mais elevados de desenvolvimento econômico do continente. Ou seja, são os países desenvolvidos do continente, viu? A Austrália e Nova Zelândia. No entanto, principalmente nos países da Polinésia, há ainda uma significativa parcela da população vivendo com base em economias tradicionais, ou seja, voltadas para o setor primário. Que setor é esse? Agricultura e pecuária e extrativismo. A população desses países, por vezes, depende de atividades econômicas modernas dos grandes centros urbanos dos países vizinhos. Então, a atividade industrial e a questão energética na Oceania. Olha, a atividade industrial da Oceania concentra-se principalmente na Austrália, tá vendo? Que é responsável por quase 90% da riqueza gerada no continente. Ou seja, 90% da riqueza gerada no continente Oceania vem da Austrália. A Nova Zelândia também apresenta uma significativa atividade industrial. Já as economias dos demais países são pautadas no setor primário, ou seja, na atividade agropecuária ou extrativa. A maioria das indústrias instaladas está voltada para a produção de alimentos, certo? Veja que parque industrial forte mesmo, 90% é da Austrália e o resto da Nova Zelândia. E os demais países, apenas o setor primário da economia. No ano de 2017, a atividade industrial representou cerca de 23% do PIB da Austrália, sendo o principal ramo a indústria de mineração, em razão da abundância de recursos minerais em seu território, tá vendo? Na Austrália. De processo de produtos agropecuários. Então veja aqui um gráfico em pizza que mostra, as principais fontes de Opa, energia. eu quero a maior parte. Oi? Eu quero a Diga. maior parte da pizza. A maior parte da pizza é o petróleo, tá vendo? Opa, é meu, viu? 35%. Tu é guloso, hein, Derek? É Claro, tem que ser um guloso, luxo. rapaz. Come muita pizza, tu come muito quando compra pizza. E a Sei pessoa tenta não. entrar com É um 15 e-mail normal, fatias, ele não deixa. é de 15 para 17 fatia. Tá danado, quer matar, é, professor? Certo. Olha, então, o petróleo é o maior recurso, né? Fonte de energia. Aí vem a hidrelétrica, geração pela água, a gás natural e o carvão 28%. Gás natural 26%, ó. Hidrelétrica 6% e outras fontes 5%. Ou seja, o petróleo é a mola motriz, né, em termos de fontes de energia lá na Oceania, certo? Olha só, as principais fontes de energia consumidas na Oceania são os recursos minerais fósseis, como o petróleo e o carvão. Esses minerais são bastante abundantes no continente. Contudo, algumas medidas de incentivo ao desenvolvimento de outras matrizes energéticas vêm sendo adotadas por diversos países da Oceania, tá vendo?
os investimentos são principalmente em fontes renováveis, menos poluidora, porque a gente sabe que o petróleo polui muito, né? O combustível fóssil petróleo, como energia solar e eólica, que são menos poluidoras, né? Na Austrália, por exemplo, os investimentos em energia eólica já reduziram consideravelmente os custos com a produção industrial e sua utilização está cada vez maior. Essa tendência de mudança da matriz energética resulta em benefícios ao meio ambiente, tá vendo? Principalmente com a diminuição da emissão de gás carbônico, que o combustível fóssil petróleo, derivado do petróleo, lança muito poluente, muito carbono no ar. O espaço agrário da Oceania, ou seja, o espaço da agricultura da Oceania. Né? Vamos lá, agricultura e pecuária. Quando diz espaço agrário, é o que mexe no campo, agricultura e pecuária. A organização do espaço agrário da Oceania é marcada por contrastes. Nos países menos desenvolvidos economicamente, a atividade agropecuária é praticada de maneira tradicional, ou seja, com emprego de técnicas rudimentares, certo? Isso nos países menos desenvolvidos, né? Já em países como a Austrália e Nova Zelândia, que são os desenvolvidos, essa atividade é altamente mecanizada e produtiva, tá vendo? As principais criações e lavouras desse continente estão na Austrália e Nova Zelândia, como eu falei, né? Então tem aí, ó, os destaques, os tipos os produtos agrícolas, né? Mais, vamos dizer, trabalhados. Em quais regiões estão concentrados os principais cultivos e criações na Austrália e Nova Zelândia, né? Se a gente for prestar bem atenção aqui, ó, certo? É mais nessa parte do centro para o leste, né? Para o É leste isso mesmo. da E no Oceania, outro da lado lá, Austrália. É no isso? outro lado lá, professor. Aqui Isso. na. Acho que é oeste, que se botar sua rota do vento é oeste, coisa do tipo. Isso. Mas se a gente observar também, mais próximo às, vamos dizer, regiões litorâneas, né? Mais próximo, né? Tanto a Austrália Eu acho quanto que a é Nova porque Zelândia exporta, né, professor? apresentam extensas áreas ocupadas por pastagens, uma vez que a pecuária é bastante representativa em suas economias. Eles são grandes produtores de bovino, de suíno e de ovino, né? Atualmente, o setor agropecuário da Austrália e da Nova Zelândia emprega cerca de 31% e 13% da população economicamente ativa desses países, respectivamente. A Austrália é o segundo produtor mundial de ovinos, como eu disse, ovelhas, e junto a Ouvindo Nova devia vir Zelândia é de ovo, responsável por professor. cerca de 24% da produção mundial de lã. Fale agora, Derek, por favor. Ei, professor, ouvindo devia ser de ovo. Não, mas não é. Aqui, ó, Vem de ovinho, ovelhas. ovo. Aqui, Tá vendo? Nada a ver com lã. ovelhas. Os recursos minerais da Oceania. A Austrália representa cerca de 90% do território da Oceania. Em seu subsolo concentram-se as mais importantes jazidas de recursos minerais do continente, o que lhe proporciona o título de grande produtora, detentora e exportadora desses recursos. Tá vendo? A Austrália tem no seu território 90% desses recursos minerais, tá vendo, pessoal? Tal riqueza natural proporciona à Austrália um amplo quadro de exportações, com os produtos minerais representando mais de 57% da sua pauta de exportações. Entre Ei, seus professor, dá uma principais dúvida. parceiros comerciais destacam Estados Unidos e União Europeia. Presta atenção, Derek. Então tem aqui essa tabela aqui mostrando, né, os recursos minerais que tem na Austrália. Tá vendo em percentual? Tá vendo, ó? Alumínio, 12% das reservas mundiais estão lá. Ranking mundial das reservas, sexto, tá vendo? É o sexto. Porcentagem de produção mundial, 2. Ranking mundial de produção, certo? Sexto. Carvão mineral, porcentagem de reservas mundiais, 14. Ranking mundial de reservas, terceiro. Porcentagem de produção mundial, 8. E ranking mundial, terceiro. Chumbo, diamante, minério de ferro, níquel e ouro, quer dizer, são de grande destaque, né, em termos de mineração à Austrália.
Diamante rosa, que é bem fala aqui, né, colocada aí, a Austrália é a maior produtora de um tipo raríssimo de diamante, o diamante cor-de-rosa, tá vendo? Assim como os outros, esse tipo de diamante foi formado há aproximadamente 1 bilhão de anos, tá vendo? Os diamantes cor-de-rosa são extraídos da mina de argile, localizada na região de Kimberley, na Austrália. Kimberley parece que vai sediar em 2032 a próximos Jogos Olímpicos, lá na Austrália, próximo ao Lago Argile, onde também são encontrados diamantes brancos à cor de champanhe. O valor comercial dos diamantes cor-de-rosa é bastante superior ao dos diamantes brancos, tá vendo? Bem superior o valor. Depois de serem cortados, polidos e lapidados, eles se destinam principalmente à ornamentação de joias finas. Vendo como é? É caro esse diamante. Ei, professor, Oi, diz, Derek. como é que se diz? A Austrália, no caso, ela é a maior exportadora de petróleo no mundo, é? Não, rapaz, é grande produtora. 30% do petróleo, do petróleo não, dos recursos minerais da Austrália é de petróleo. Porém, não é a maior produtora de petróleo, claro. O maior produtor de petróleo do mundo chama-se Arábia Saudita, lá no Oriente Médio. Sim, aí como é que se diz nesse tema de pedra preciosa que mostrou aí? Aquelas pedras, tudo vem de lá, na maioria das vezes, né? De quem? De quem, Derek? É o quê? Daquelas pedras que falou. Pedras preciosas, diamante rosa. É o diamante rosa, vem de lá, na origem. A atividade do turismo da Oceania. Então, na Oceania tem uma grande atividade turística. Por quê? Porque como é um continente composto por ilhas, essas ilhas são bastante visitadas, né, pelo turista. Tem grandes belezas naturais nessas ilhas. O turismo é uma atividade econômica que gera muita riqueza para a Oceania. Tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia possuem grandes atrativos procurados por turistas do mundo todo. As pequenas ilhas que compõem a Oceania, como Tahiti, tá vendo? Bora Bora e outras situadas na Polinésia Francesa, também têm o turismo, uma fonte de renda importante em razão de suas belezas naturais. Tá vendo, pessoal? A Air Rock, localizada no Parque Nacional de Uluru, Catar, Tijuta, de propriedade dos aborígenes locais, é uma grande rocha sagrada para esse povo. Os aborígenes são povos lá da Austrália, né? Os povos que viviam lá antes do colonizador inglês da Inglaterra, né? Essa rocha possui cerca de 350 metros de altura e 9 quilômetros de circunferência. É uma Tá grande danado. atração da região desértica da Austrália, certo? A Nova Zelândia, em Ei, especial, a professor, cidade de então essa rocha aí deve ser Kingston, do tamanho de uma cidade aí. é conhecida como a capital mundial dos esportes da natureza. Atividades como parapente, trilhas da floresta, para trem e outros, né? Então, snowboard e outras atividades esportivas lá nesse lugar, lá em Kingston, na Nova Zelândia. Olha aí. Então, para fechar, pronto, vamos deixar pronto, fechando aqui a APEC, que é só para fechar a aula, viu? Que a gente já está. A APEC, deixa eu voltar aqui, foi mal, deixa eu voltar. Tá, a APEC, aqui. A Economia Regional, a APEC. A APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, é um bloco econômico instituído com o objetivo principal de impulsionar o crescimento econômico de seus países membros, por meio da abertura de mercado para investimentos externos, do livre comércio e do fortalecimento da integração econômica regional. Então, a APEC é um bloco econômico de cooperação econômica da Ásia e do Pacífico. As negociações em torno da formação da APEC começaram em 1989, sob a iniciativa da Austrália, constituindo nesse início apenas um fórum de discussão entre os países do Sudeste Asiático e alguns parceiros econômicos localizados próximos ao Oceano Pacífico. Então, o objetivo da Austrália era fortalecer seu comércio, né, fundando a APEC. Somente em 1993, a APEC foi oficializada como um bloco econômico, visando transformar-se definitivamente em uma zona de livre comércio. Tá vendo?
Contudo, até o momento, a APEC ainda apresenta um baixo nível de integração. Trata-se de uma zona preferencial de comércio, ou seja, onde ocorre a eliminação parcial de algumas tarifas alfandegárias sobre os seus produtos comercializados. Então, a Como APEC assim, ficou professor? uma... Me explica. Oi? Fala, Me Derek. explica essa parte aí que ocorre, esse negócio aí nas suas tarifas. Então, a APEC foi criada para o quê? Fortalecer o comércio dentre os países que participassem dela. Um deles é a Austrália, né, que foi o fundador, dos fundadores. Então, na APEC, os países que participam deles têm o quê? Livre diminuição de taxação alfandegária, certo? Então, isso favorece ao comércio. O objetivo da Austrália, na verdade, é fortalecer seu comércio, fortalecer sua produção, né, sua venda de produtos para fora de lá, né, e fortalecer a região. Para quê? Para que fazer frente à União Europeia, fazer frente aos Estados Unidos junto com o NAFTA, né, para tentar justamente competir. Certo? Então, o país ele tem interesses econômicos afim quando ele fomenta isso aí, certo? Ó, presta atenção. Em 2016, os 21 membros da APEC representaram 59% do PIB mundial e tem importante participação no comércio mundial de mercadorias. Olha aí, tá vendo? O bloco reúne grande diversidade de países, entre eles importantes economias mundiais como Estados Unidos, Japão, China e Canadá, além de nações mais pobres como Papua Nova Guiné e Tailândia. Mesmo Estados Unidos, Japão, China também fazendo parte, mas aí a Austrália tinha interesse para quê? Para que seus produtos circulassem e vendessem Ô, professor, num preço melhor, certo? o senhor não pode falar Formando um a APEC, pouquinho diga. mais, não, que a voz do senhor está passando um pouco lá longe. Certo. Mas vamos fechar já aqui. Então, pessoal, como foi pedido aí, eu vou passar a atividade de vocês pelo Meet, né? Deixa eu... Pelo Meet não, desculpa. O Google Forms, ok? Vamos lá. Pronto. Então, com isso, eu fecho essa parte do capítulo, como num todo, né? E trabalhou direitinho, só sintetizando, resumindo, né? A Oceania é um continente composto por um país com característica continental, que é a Austrália, e os demais é formado por ilhas. Ou seja, a Oceania é um grande arquipélago de ilhas. É isso? Então é muito claro isso aí, certo? Revisando novamente. Primeira expedição, primeiro colonizador inglês, foram os ingleses que colonizaram a Austrália e a Nova Zelândia, foi um cara chamado James Cook, certo? Em 1768, ok? Chega ali na Nova Terra, naquela terra nova, ok? E aí começa o processo de exploração daquela região, que tinha povos lá vivendo sim, tinha. Muitos foram dizimados por conta desse processo colonial. Quais os povos, professor? Os aborígenes, né? Os famosos aborígenes. Viviam ali na Austrália, ok? E também vimos que, inicialmente, o objetivo desse processo colonial ali na Austrália era aquilo ali ser uma colônia penal para prisioneiros ingleses. Era como se dissesse assim, vamos castigá-los. Os prisioneiros mandar eles para terras isoladas. Consideravam ali naquela época, né, claro, né? Mandava para a Austrália, porque era uma imensa ilha, né? E ao redor tinha outras ilhas. Era tipo um isolamento, né? Para esses prisioneiros, certo? Isso inicialmente. Depois veio o processo de colonização natural e aí começou-se a migrar imigrantes ali e os ingleses foram eles que colonizaram a Austrália.
É tanto que a Austrália é tida como uma das nações britânicas, né? Tá vamos dizer, uma das, como é que se diz? Liga das Nações Britânicas, né? Nós temos outras nações, que tem o Canadá, até hoje, politicamente, está ligada ao Reino Unido, né? Então é isso, pessoal. E também a Liga faz parte dessa, de uma das nações britânicas, porque foram colonizadas por ingleses. Fala o idioma oficial inglês. Né? Então é isso. Com isso aí, pessoal, concluímos essa parte. Aí o que é que eu vou fazer agora? Vocês estão com alguma dúvida? Ei, professor, Diga, fale, Derek. como é que se diz? Tem quanta questão a atividade? Relaxa, Derek. Isso aí você vai ver na hora. Alguma dúvida a mais, pessoal? Na hora Sim. você vai ver. Vai ser 9 questões, Derek. Desculpa. 9 questões. Certo? Vou fechar a gravação aqui agora, então, já que não estão com dúvida. É para quando essa atividade? Calma, que eu vou responder.